Não, tudo começou, na verdade, quando eu fiz uma reclamação formal para o síndico do meu prédio. Porque eu não gosto delas. E na verdade eu estava fazendo uma reclamação pro porteiro. E aí eu percebi que ele estava um pouco incomodado, com umas reclamações que estavam um pouco frequentes. Mas eu não posso fazer nada. Eu não tenho culpa da incompetência deles, né? E, enfim, eu só não tenho que arcar com a responsabilidade do que não diz respeito ao meu apartamento, mas ao térreo. Porque elas sobem pelo encanamento à noite e vêm perturbar a paz da minha família, entende? Então, eu não acho justo ter que arcar com esse encargo, né? Então, eu tava fazendo essas reclamações, tava no meio dessas reclamações, e uma vizinha, uma senhorinha muito simpática, inclusive, que eu sempre encontro pelos corredores do prédio, ouviu a minha reclamação e me fez uma sugestão. Ela falou, olha, são 3 partes iguais. Você vai precisar de uma parte de gesso, uma parte de farinha e uma parte de açúcar. Aí, bom, aí foi isso. Eu resolvi preparar essa mistura e acabar de vez com esse problema. Foi mais ou menos assim. Eu resolvi fazer a receita e ver como é que a coisa ia acontecer, porque na verdade o que não dava mais era para continuar nessa situação, né? Então eu providenciei tudo. O açúcar. Aqui. Eu vou ter que pegar uma cadeira. O gesso e a farinha. Enfim. E aí eu resolvi fazer essa experiência, porque não dava mais pra ficar nessa situação, sabe? Olha só. A gente pode fazer... Claro que vai depender da quantidade, né? No meu caso, eu tive que realmente fazer uma quantidade, assim, considerável. Então eu usei... Ah, tá aqui. Eu usei essa medida. Uma caneca assim, uma caneca normal, média. E aí a gente coloca farinha. É bom, são 3 partes iguais. Isso é muito importante, assim. Que é uma receita de uma senhora. E como toda receita, é bom a gente seguir o que eles ensinam, porque não sou eu que vou arriscar e correr o risco de dar errado, né? Mais errado do que a situação. Ah, foi isso que eu pensei. Mais errado do que já estava dando, do que ter aquelas presenças na minha casa, não podia. Ah, mas deixa eu explicar. São esses 3 pelo seguinte. Por que desses 3 ingredientes, né? A farinha e o açúcar são o que atraem as criaturas. E é o que vai fazer com que as criaturas queiram, né? Já o gesso é, na verdade, para esturricar elas por dentro, sabe? Então essa parte é bem legal.
Ó, então a gente faz assim. Como sempre que a gente vai usar farinha, é legal a gente peneirar a farinha e todos os ingredientes pra ela ficar mais fininha e tal. Então a gente começa uma parte de farinha. Bem peneirada. Aí a gente pode fazer assim com a mão pra essa... E aí esse excesso a gente joga no lixo. Agora uma parte igual de açúcar. Aqui mais uma parte dessa de açúcar. Bem peneiradinho também. Porque aí ela fica fininha e fica mais fácil de ser consumida, vamos dizer assim. E a melhor parte que eu acho de todas dessa receitinha, que é o gesso. Aí coloca a terceira parte, que é o gesso. Mais uma parte igual. E bem peneiradinho de novo. Eu tô rindo, mas claro que não é simples, né? Essa não é, claro, uma coisa... E aí mistura bem. E é claro que essa não é uma coisa que eu vou dizer, nossa, como é bom que a gente faça isso com essas criaturas. Claro que não, mas... Ai. Mas é necessário, né? Para sobrevivência e para felicidade da nossa família. Então, mistura bem. E eu aconselho a fazer o seguinte. Você vai ter que observar bem quais são os pontos que essas criaturas costumam aparecer. Então aqui eu sempre observo assim, por exemplo, perto de ralos, sabe? Perto de pia, aonde tem assim porta, tipo aqui, porta. O pé da geladeira é ótimo. Aqui é bom. Enfim, é bom colocar também perto de... Por exemplo, aqui a gente sempre guarda essas coisas. Então, não custa, né? Vai que elas costumam aparecer por aqui. E um lugar que eu já encontrei várias vezes e acho péssimo é na sala. Então aqui, tá vendo? Esse espaço eu acho que pode ser interessante. Aí aqui a mistura, a gente pega